Proteínas. Proteína é um nome que vem do grego protos, que significa primeiro ou primitivo, e deriva também do latim ina, que significa substância fundamental. Ficaria algo como primeira substância fundamental. Existem vários tipos de proteínas. Todas elas têm um padrão, todas elas têm uma característica. É que elas são todas formadas através da interação entre dois aminoácidos. Aminoácidos são substâncias que têm em sua constituição uma carboxila, relacionada aos ácidos carboxílicos, e um amino, relacionado às aminas. E para que um aminoácido esteja ligado a outro aminoácido, é preciso que a gente tenha uma ligação peptídica. Uma ligação peptídica é quando o carbono do grupo carboxila de um aminoácido interage com o nitrogênio do grupo amino do outro aminoácido. E para que essa interação possa acontecer, a gente tem que ter o rompimento entre o carbono e a hidroxila do grupo carboxila, e no grupo amino tem que ter o rompimento de uma ligação simples entre o nitrogênio e um de seus hidrogênios. As proteínas, compostos orgânicos bastante abundantes, são constituídas por aminoácidos que formam cadeias entre si por intermédio de ligações peptídicas. As proteínas podem ser classificadas em dois grandes grupos: as globulares e as fibrosas. As proteínas globulares formam estruturas com formato esferoide. Nesse grupo são encontradas importantes proteínas, tais como as enzimas e anticorpos. Já as proteínas fibrosas organizam-se em forma de fibras ou lâminas, e as cadeias de aminoácidos ficam dispostos paralelamente, diferentemente das globulares. Estas são um pouco solúveis em águas. Além dessa classificação, podemos considerar as proteínas como simples e conjugadas e derivadas. As proteínas simples apresentam apenas aminoácidos. Nas proteínas conjugadas, além de aminoácidos, existe radical de origem não peptídica, que é denominado grupo prostético. As proteínas derivadas, por sua vez, não são encontradas na natureza e são conseguidas graças ao processo de degradação de proteínas simples ou conjugadas. Utilizando-se como base seus níveis de organização, as proteínas também podem ser classificadas em primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Na estrutura primária, observa-se que a cadeia polipeptídica é linear e não apresenta ramificações. Na estrutura secundária, observa-se que a proteína não está esticada e sim torcida e dobrada, que muitas vezes lembra a estrutura de um DNA. Já na estrutura terciária, observa-se a organização tridimensional globosa exclusiva das proteínas globulares. Por fim, temos a proteína quaternária, que formam grandes enovelados. Uma proteína só pode ser classificada como quaternária se apresentar duas ou mais cadeias polipeptídicas. Uma característica importante das proteínas é a sua capacidade de desnaturação. Ao se submeterem, por exemplo, ao calor excessivo, agitação e radiação em pH extremo, observamos que as estruturas secundárias e terciárias desses compostos orgânicos alteram-se de maneira irreversível, o que causa a perda de sua propriedade. É por isso que ao cozinhar alguns alimentos perdemos muito de seu poder nutricional. As proteínas têm uma importância bem diversificada no nosso corpo. Elas são importantes de várias formas. Vale ressaltar algumas delas. Por exemplo, as proteínas têm função fundamental no crescimento e na reparação de tecidos. Por causa disso, a gente associa muito elas aos exercícios físicos. Elas produzem enzimas, hormônios, neurotransmissores e até anticorpos. Elas repõem energia nas células. E para você ter uma ideia, a hemoglobina é uma proteína. Ou seja, graças a uma proteína que tem o transporte de oxigênio pelo nosso corpo. As proteínas são utilizadas de três maneiras. A mais importante delas é na síntese de hormônios, enzimas, proteínas plasmáticas, proteínas musculares e na maioria das membranas celulares. A outra maneira que a proteína pode ser utilizada é que quando ela sendo quebrada, ela pode ser usada como um combustível ou como uma fonte de energia para a produção de ATP, adenosina trifosfato. Porém, esse
esse processo não é algo desejável para o nosso corpo, porque as fontes de energia preferidas do nosso corpo são carboidratos e gorduras. Então não é tão bom assim você perder uma proteína do seu corpo para produzir energia. E a outra maneira que a proteína pode ser utilizada é que com a quebra dela, ela pode ser convertida em glicose. Isso daí só acontece quando o seu corpo está identificando que você está com uma glicose muito baixa. E para que não fique ainda mais baixa a sua glicose, ocorre essa quebra. As proteínas são classificadas em dois grandes grupos. As proteínas dinâmicas, a que realiza função com defesa do organismo, transporte de substâncias, catálise de reações e controle do metabolismo. E as proteínas estruturais, que a sua função principal é a estrutura das células e dos tecidos do corpo humano. O colágeno e a elastina é um exemplo desse tipo de proteína. Alguns exemplos de proteína são a de origem animal e a vegetal. A proteína animal é são proteínas completas, com todo tipo de aminoácidos, são ricas em cálcio, ferro, vitamina B12 e zinco e possui grande quantidade de gordura nociva e também possui poucas fibras. E já na vegetal tem um baixo valor biológico, ou seja, o aminoácido essencial nela é muito menor do que na animal. São ricas em carboidratos e vitaminas e são ricas em fibras. Alguns exemplos de origem animal é carne, em geral, peixes, ovos, leite e derivados. E de origem vegetal é feijão, lentilha, soja, trigo, ervilhas e quinoa. Os exemplos de proteínas são a queratina, que evita a desidratação e defesa, como unhas e pelos, e o outro é a hemoglobina, que é encontrada no sangue e são formadas por 4 cadeias polipeptídicas interligadas, que estão presentes nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. A próxima é a caseína, que é encontrada no leite. A caseína é um tipo de proteína chamada fosfoproteína. São encontradas no leite dos mamíferos. A próxima é a albumina, que é formada por uma cadeia polipeptídicas formada por 609 aminoácidos. Possui um valor nutricional alto, presentes na clara do ovo, no leite e no sangue novamente. Elas são usadas como um suplemento alimentar para aumento de massa muscular. Outros exemplos são a actina e a miosina, que são responsáveis pela contração muscular. A próxima é a pepsina, que é uma enzima encontrada no estômago, que tem como função desdobrar as proteínas em peptídeos mais simples. O glúten é um tipo de proteína que pode ser encontrado nos cereais, como o trigo, centeio ou a cevada, por exemplo. Isso ajuda a manter a forma do alimento. É tipo uma espécie de cola que garante uma flexibilidade e uma textura para esses tipos de alimentos. Portanto, esses alimentos que contêm glúten são todos aqueles que podem ser feitos de trigo, cevada ou centeio, como as bolachas, bolos, biscoitos, pães, torradas, cervejas, e também qualquer massa que leve farinha de trigo em sua composição, como a massa de fazer pizza ou a do macarrão. A ingestão de alimentos com esses cereais podem causar problemas abdominais para quem tem intolerância ao glúten, claro, porque essas pessoas não conseguem digerir bem essa proteína, e por isso que quando consomem os alimentos com glúten ficam com sintomas como a diarreia, a dor ou inchaço abdominal. O principal benefício de retirar o glúten da alimentação é a exclusão de alimentos industrializados e calóricos da dieta. Então as pessoas passam a se sentir melhor porque começaram a fazer uma alimentação mais saudável. Isso faz com que melhore o funcionamento do teu intestino todo e no corpo como um todo, claro. Além disso, a retirada do glúten na dieta pode contribuir para a diminuição dos gases e do inchaço abdominal naquelas pessoas que são, claro, sensíveis a esse tipo de proteína que é o glúten. Curiosidade sobre a proteína. Curiosidade é a única substância do nosso corpo
que é mais comum do que a água. 2. A carne vermelha é a mais popular no quesito proteína. No entanto, a maior concentração dela está na carne de frango. 3. O corpo humano possui cerca de 1000 tipos de proteína. A palavra proteína vem do grego e significa primeiro. 5. As proteínas em certos alimentos podem causar alergia por causa da sua estrutura, como por exemplo o glúten. 6. Alto nível de proteína pode sobrecarregar o fígado e os rins e fazer com que ele trabalhe muito mais. 7. A proteína nos ovos é considerado a melhor proteína e de melhor qualidade entre todos os alimentos. Nas proteínas podemos encontrar 20 tipos de aminoácidos. Eles podem ser classificados de várias formas. Aminoácidos naturais são aqueles produzidos pelo próprio organismo. Aminoácidos essenciais, aqueles que não são sintetizados pelo organismo e que precisam ser obtidos através de alimentos. Mesmo com a maioria dos alimentos ricos em proteínas sendo de origem animal, carne, ovo, leite, etc., existem alimentos vegetais que têm muita proteína, como a soja, a batata, a castanha e outros. Ou seja, um vegano não vai encontrar proteínas com a mesma praticidade de um carnívoro, mas eles também vão ter seus meios para adquirir proteína. Todo tipo de carne tem proteína, sendo a carne de frango a mais rica nesse quesito e a carne de porco a mais pobre. Essas foram umas qualidades da proteína. No entanto, se for consumida exageradamente, pode causar danos ao nosso corpo. Então se cuide.